Bom dia, todo mundo. Bom dia, pessoal. Perdoe meu atraso, tive um problema aqui com a câmera. Um probleminha com a câmera, mas estamos aqui. Desejando um bom dia para todos, agradecendo quem acordou cedo, que às 10 horas já está aqui para me ver, para a gente conversar sobre florais e sobre os felinos. Né? Agradeço muito a todos. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Marques, eu sou terapeuta floral. Há 3 anos já que eu estou formada nos florais para humanos e também para animais. Né? Hoje nós vamos falar dos gatinhos. Né? A ideia de falar dos felinos hoje veio pelo grupo que um dos grupos que eu faço parte aqui no Face, que é o grupo das gateiras e gateiros de Porto Alegre. Então, conversando sobre gatos, nós resolvemos escolher alguns assuntos para falar. Antes que a gente comece a falar disso, de florais e gatinhos, eu sempre começo as minhas lives falando coisas muito importantes. O tratamento dos florais, ele não, ele deve ser complementar a uma visita. A primeira coisa que deve ser feita é uma visita ao veterinário para que o animal seja examinado e que a gente descarte toda e qualquer possibilidade de um problema de ordem física, né? Porque muitas vezes tem problemas que a gente pensa que é emocional, que é um desequilíbrio, que o bichinho não tá bem emocionalmente, mas que tá escondido ali alguma coisa que a gente não se deu conta que é um problema físico. Então, a primeira coisa que a gente faz é ir no veterinário. Falando com o veterinário dizendo, olha, não foi encontrado nada na parte física, aí vamos pensar no floral, vamos passar para a parte emocional. Então, primeira coisa, sempre consulta no veterinário. Outra coisa muito importante, o veterinário prescreveu uma medicação, a medicação deve ser feita. Né? Os florais, eles são complementares à medicação proposta pelo veterinário. Então, assim, não tem que parar a medicação do veterinário para tomar o floral, nem tem que parar o floral para tomar a medicação prescrita pelo veterinário. As duas coisas podem ser feitas em momentos diferentes do dia, com um certo intervalo de tempo, né? Tomou a medicação que o veterinário prescreveu, dá uns 15 minutinhos, 10 minutinhos, toma o floral, ou ao contrário, aí vocês vejam como fica mais fácil, mas uma coisa não impede outra. Todo tratamento holístico, ele é complementar ao tratamento veterinário, certinho? Outra coisa muito importante, os florais para animais, eles não são feitos com álcool. Durante a minha formação, eu aprendi a preparar os florais e a gente não utiliza álcool. Alguns terapeutas utilizam, e algumas farmácias de manipulação utilizam a glicerina. Eu prefiro não utilizar nada como conservante, porque a função da glicerina e do álcool no floral é conservar o, o floral, né? Não é para dar um gostinho diferente, nenhum nem outro, nem glicerina nem álcool, né? Tem gente que opta pelo vinagre de maçã, mas os bichinhos não são muito fãs, ainda mais os felinos. Eu acho que vinagre de maçã não é muito a solução. De repente, se é um floral que a gente vai usar no potinho de água, que está bem diluído, e e na fórmula dele foi usado vinagre de maçã para conservar, até passa. Né? Até acho que se o gato não for muito sensível ao gosto do vinagre de maçã, até pode passar. Né? Mas, na dúvida, como eu mesma preparo os meus florais, eu prefiro fazer eles sem álcool, né? Sem glicerina, sem vinagre, né? E para conservar, eu coloco na geladeira. É. O tempo de conservação é menor que o tempo de conservação, no caso da glicerina, por exemplo, mas assim, pelo tempo de utilização, um frasco no geral, ele dura em torno de 3 semanas se utilizado corretamente, então em 3 semanas o floral conservado na geladeira não vai estragar. Quem costuma levar o floral na bolsa ou no bolso e não tem álcool nem glicerina dentro, nenhum conservante, vai acabar, né, muitas vezes estragando. Como já vieram pessoas me dizer, eu tinha prevenido que poderia estragar se não conservasse na geladeira, e depois vieram me dizer que tinha assim umas partículazinhas dentro, como se fosse uma poeirinha ou que tinha um cheiro meio estranho, né? Aí já não estava mais bom para o consumo dos animais, nem humanos, né? Nesse caso a gente usa nas plantas, que as plantas também adoram os florais. Bom, falando um pouquinho quem eu sou, né, me apresentando, essas informações que eu dou antes sempre são muito importantes sobre o veterinário, sobre a não utilização de álcool, né, sobre poder usar os 2 medicamentos ao mesmo tempo.
né? Os alopáticos, homeopatia, desculpe, fitoterapia e os florais. Bom, eu sou de Porto Alegre. Eu fiz a minha formação dos florais tanto para humanos, animais humanos, como não humanos, né? Os humanos, os bichinhos. Fiz 2 formações aí em Porto Alegre. Fiz outras formações também. Sou formada nos 3 níveis de Reiki. Tenho formação do 1º nível de comunicação animal. Algumas outras formações à parte também. Mas eu me especializei nos florais para animais. Bom, o que acontece? Como é que eu entrei nesse mundo dos florais? Os animais, eles têm uma coisa, uma maneira fascinante de entrar na vida da gente e de transformar a vida da gente. E mesmo que a gente não entenda o que eles falam, né, com a forma verbal de falar, claro que o comportamento, pela intuição, a gente entende, além da comunicação animal, mas não é o assunto de hoje. Mas os animais, eles transformam a nossa vida de maneiras que a gente nem imagina às vezes. Eu tive uma gata há uns anos atrás. Essa gata tinha passado por várias famílias antes de ficar comigo. E na última família que ela teve antes da minha, ela sofria agressões dos outros gatos da casa. Ela era rejeitada, sofria bullying. Por natureza, já era uma gata estressada, resmungona, assim, mal-humorada, nervosa, bem nervosa. Ela não era agressiva, ela só era estressada. A gente sentia que ela tinha estresse. Quando eu adotei essa gata, já era um momento que, assim, eu tinha há pouco tempo me mudado, eu estava numa fase nova da minha vida, né? E eu resolvi adotá-la para tirar ela da situação que ela não estava bem com esses outros gatos. Só que o que aconteceu? Passado um tempo que ela estava aqui comigo, eu notei que ela se lambia bastante, né? E nessa de se lamber bastante, o pelo da barriga dela foi ficando ralinho, 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 até a barriga ficar cor de rosa. Parecia que ela tinha se depilado. Eu fiquei preocupada com aquilo, não sabia o que era, fui no veterinário. Como eu disse, primeira coisa, o veterinário. O veterinário, na época, me prescreveu um tratamento alopático e disse: olha, a tua gata tá com estresse, tá com depressão, ela vai ter que tomar um antidepressivo. Aquilo para mim foi um choque. Eu não sabia que gato podia sofrer de depressão, eu não sabia que ela teria que tomar um medicamento, né, que poderia ser usado para humanos para tratar uma depressão. E eu vim para casa sem pegar o tratamento que foi prescrito pelo veterinário, mas eu falei, eu vou ter que arrumar uma outra solução. Eu não estou dizendo com isso que a gente não deve seguir os conselhos do veterinário. Não é esse o caso. Tá? Foi uma decisão que eu tomei, que eu assumi, que eu procuraria uma outra opção. Caso eu não conseguisse achar uma outra opção que funcionasse para esse caso, da lambedura dela, né? Eu optaria pelo medicamento. Mas eu quis testar outras coisas antes. Testei babosa, testei outras coisas que podiam ajudar, naturais, e nada funcionava. Aí um dia eu estava em Porto Alegre, numa clínica veterinária, e eu vi um vidrinho, na lojinha da clínica, tinha um vidrinho escrito florais para lambedura e automutilação. Eu falei, bom, já tentei de tudo com ela, nada funcionou, vou levar um vidrinho desses para ver se funciona. Né? Detalhe, eu não moro no Brasil, tá? Eu moro na França, e nesse momento eu estava em Porto Alegre, numa clínica veterinária, onde achei esse vidrinho de floral. Comprei, trouxe para a França, comecei a usar para ver o que acontecia. Né? E estava escrito 4 gotas, 4 vezes por dia. Eu fui usando, fui sentindo que ela estava mais calma, que o pelinho estava crescendo, mas o vírus estava quase chegando no fim. Né? E aí eu já não sabia o que fazer. Nessa época, eu já tinha usado florais para mim há muitos anos antes, já tinha usado para uns outros animais meus, mas não de uma maneira constante. Então, para mim, era muito vago tudo sobre florais. E eu conversei com um amigo meu e ele sugeriu de usar os florais, de misturar o que eu ainda tinha em casa, no vidrinho, com água e continuar usando. Eu vou falar a verdade, eu não levei muita fé na época, não fiz isso e resolvi economizar. Em vez de usar as 4 vezes por dia, comecei a usar menos, mas eu falei, vou usar até eu ir para o Brasil comprar outro, já que eu não consegui ninguém que me mandasse. Fiquei surpresa que ainda assim o floral estava funcionando. Eu fiquei tão feliz com essa possibilidade de estar usando floral, sabendo que outras pessoas poderiam ser beneficiadas com floral, que eu falei assim, a próxima vez que eu for para o Brasil, eu quero fazer um curso de florais para animais, eu quero poder ajudar outros animais, né?
E foi o que eu fiz. Voltei para o Brasil, procurei vários cursos de florais e eu queria um curso presencial que eu pudesse estar lá conversando com professores, participando com a turma, interagindo com os colegas. Não achava. Aí falei, bom, tem que começar por algum lugar, vou fazer um curso de florais para humanos, né? E foi aí que eu conheci a minha primeira professora de florais, muita gratidão a Ana Aurora, né? E a Ana, tanto ela quanto o meu grande amigo e mestre veterinário, Dr. Ricardo Capuano, que eu também tenho muita gratidão, também meu professor de Reiki, essas pessoas e outras pessoas, né, da área da veterinária, da área das terapias holísticas, todas me disseram a mesma coisa. Juliana, se tu quer ajudar os animais, tu vai ter que ajudar os tutores junto. Eu falei, como é que é? Eu falei, não quero me ocupar de gente, eu quero me ocupar de bicho. Olha, desculpa te dizer, mas é holístico. O holístico trabalha com o quê? Com o conjunto, né? Com o ser completo, o ambiente completo, no caso, é o universo que a gente tem na nossa própria casa, na nossa família, a gente está respirando o mesmo ar, a gente está respirando a mesma energia, temos que trabalhar com o conjunto. Então, o que aconteceu? Fiz o meu curso de florais para humanos, adorei, mas ainda estava aquela coisa, ainda estava aquela dúvida. Eu tive uma passagem rápida durante o curso, né, sobre a parte dos animais, mas eu queria me aprofundar mais sobre isso. E aí eu fiz um segundo curso de florais para animais. Também muita gratidão à minha professora Marta, que fez um trabalho incrível. Então, assim, as coisas foram se complementando, o de humanos e o de animais. E nessa época eu me dei conta que quando a minha gata chegou aqui, que ela já não estava bem, coincidiu com uma época da minha vida que eu estava muito estressada. Eu não tomava floral, não tomava nada. Eu estava muito estressada. Então, quer dizer, era o meu estresse e era o estresse da minha gata, era o estresse da minha família em volta, do meu ambiente familiar. Tudo isso, né? A gente, como humano, a gente faz esse estresse sair de uma maneira, os animais fazem esse estresse sair de uma outra maneira. No caso dela, foi com uma lambedura compulsiva. Bom, o assunto de hoje não é especificamente sobre lambedura. Isso aí a gente pode falar numa outra ocasião, porque é um assunto longo. Hoje, como eu tive muitas sugestões de temas diferentes, eu vou dar um apanhado geral. Eu só estou começando com essa explicação sobre como eu entrei no mundo dos florais para vocês entenderem. E nessa época eu me lembrei que meu amigo Ricardo Capuano, né, veterinário holístico, muitas vezes disse: Juliana, os animais que a gente tem em nossa casa, né, os nossos irmãozinhos menores, eles são como fumantes passivos. O que ele quis dizer com isso? Tem gente que chama de esponja, né? Os animais e as crianças são as esponjinhas que a gente tem no de casa. Mas o exemplo do fumante passivo é um bom exemplo. A gente chega num dia, depois de um dia duro, um dia difícil de trabalho, um dia de estresse, ou alguém nos liga, a gente se discute no telefone, a gente não fica bem, a gente está muito triste. É tanta energia em volta da gente, dentro de casa, mas também do lado de fora de casa, que quando a gente está em casa, esses animais que estão no nosso ambiente familiar, que convivem com a gente, que compartilham a nossa vida, eles sentem isso. E no momento que eles sentem isso, eles absorvem. Então são os fumantes passivos. São os fumantes passivos da nossa energia, dessa energia pesada que muitas vezes a gente traz com a gente para dentro de casa. O que acontece? Eles não têm, principalmente quando se mora em apartamento, né? Os gatos, que é o nosso assunto de hoje, eles não têm como sair de casa para evacuar toda essa energia que eles absorvem. Os cachorros, eles ainda saem, o pessoal leva os seus cães para passear, para dar uma caminhada, né? 2, 3 vezes por dia para fazer pipizinho, aquela coisa toda. Eles conseguem dar uma descarregada nessa energia. Os gatos, raramente alguém sai com o gato na coleira para passear, com que ele tenha contato com a terra, que ele possa fazer essa troca energética e se recarregar. Vamos dizer assim, esvaziar daquela energia pesada que ele absorveu da gente e absorver uma energia mais positiva, uma energia boa, né? Então, o que acontece? Não que os cães não absorvam. Sim, os cães absorvem. Sim, os outros animais, a gente pode falar coelho, hamster, porquinho da Índia, os animais que convivem, como todos que convivem com a gente, absorvem,
né? Mas a maneira de transmutar essa energia nem sempre é a mesma, e quando aquilo fica acumulado, pode se transformar numa doença física. Até porque uma doença física, quando ela chega no nosso físico, isso valendo para os animais não humanos e para os humanos, é sinal de que o emocional já foi atingido. Quando chegou no físico, o emocional lá atrás já foi atingido por aquilo. Então, quer dizer, pode se transformar num câncer, pode se transformar numa baixa imunidade, pode se transformar em várias doenças, porque não é que a nossa energia só a energia vai causar a doença, mas ela enfraquece o organismo, né? E ele enfraquecendo o organismo do animal, ele fica mais apto a absorver, a captar essas baixas energias e a imunidade cai e fica mais apto a adoecer, né? Isso válido também para os humanos, né? O assunto hoje são os felinos, mas muito do que eu estou falando em relação aos felinos, nós podemos considerar não só para os outros animais não humanos, como os humanos também, certo? Então, o que aconteceu? Eu fiz esse tratamento, eu fiz essa formação no Brasil para humanos e não humanos, e eu decidi junto começar, que era o certo, começar a usar os florais. Por quê? Porque, como disse a minha querida professora Aurora, a Ana, a gente tem que testar na gente para poder, né, informar depois as pessoas de como é que vai funcionar, qual é o efeito que vai trazer. Então, o ideal é isso, né? A gente experimentar antes, como terapeuta, eu tô falando. E foi o que eu fiz. Eu voltei, na época que eu fiz a minha formação, eu havia adotado uma gata em Porto Alegre, né? E quando eu adotei essa gata, eu conversando com meus professores, a gente trocou uma ideia para escolher um floral para mim e um floral para ela. Por quê? O que estava acontecendo ali? Eu ia viajar de volta para a França. Eu tinha acabado de adotar uma gata que eu não conhecia totalmente a personalidade dela, porque era recente. Eu ia fazer uma viagem super longa de avião com um animal que eu não sabia como ia reagir, né? Eu era na época, ainda sou, mas naquela época eu era uma pessoa muito mais ansiosa, e o fato de ir uma pessoa muito organizada com viagem. Eu gosto muito de viajar, mas eu não gosto da preparação antes da viagem. Então, assim, por que eu tô contando detalhes dessa situação? Para vocês verem como é que os florais agem, tá? Para dar uma ideia para vocês. Então, assim, eu tava com essa minha gatinha, que eu tinha acabado de adotar, e eu tinha que voltar para a França. O que aconteceu? Uma semana antes da viagem, tanto minha gata como eu, nós recebemos, né, da nossa terapeuta, porque passou a ser terapeuta naquele momento da minha gatinha também, nós recebemos uma fórmula pessoal, florais que foram escolhidos, um para minha gata, uma fórmula para ela e outra para mim. Uma semana antes da viagem, nós duas começamos a tomar os florais. E eu torcendo que fosse tudo correr bem na viagem, que ela não fosse estressar muito, que eu fosse conseguir dar uma relaxada durante o voo, sabendo que ela estava comigo, aquela coisa toda. O que aconteceu? Todas as vezes que eu viajo, né? Aliás, todas as vezes quando eu viajava, no geral, 5 minutos antes de eu sair de casa para ir para o aeroporto, as malas não estavam prontas ainda, tá? Não era nem questão de problema de organização, era uma dificuldade, um bloqueio que eu tinha de começar a arrumar mala para sair. Então, assim, ó, sempre que acontecia isso, eu lembro, assim, várias situações, meu pai estava me esperando embaixo do prédio, pronto para me botar, para me dar uma carona até o aeroporto, e eu não tinha fechado a casa, eu não tinha feito as malas, aquela bagunça. Olha que coisa interessante, como é que os florais trabalham. Nesse dia dessa viagem, de volta para a França com a gatinha, meu pai chegou lá em casa, ele levou um susto. Por quê? A casa já estava toda fechada, as malas prontas, eu já estava pronta, minha gatinha super tranquila circulando por ali. Ele não acreditou. Ele disse: faz 20 anos que eu te levo, assim, eu nunca vi estar pronta na hora de sair, no horário previsto. Eu estava pronta. Bom, ainda tinha o trajeto até o aeroporto e depois as horas de espera no aeroporto, as horas de voo, tinha tudo isso. O que acontece? O floral, a gente não vai tomar ele. Eu comecei a tomar uma semana antes da viagem, tomando todos os dias, as 4 vezes por dia. Ok, no dia da viagem eu continuei tomando, durante a viagem eu continuei tomando e continuei dando para minha gatinha, porque a gente tem que dar uma continuidade. O floral, ele vai agir no nosso campo, na nossa energia, mas ele vai agir a gente usando ele várias vezes por dia.
usar hoje e depois daqui a 2 dias usar de novo, não vai funcionar, certo? A gente tem que dar uma continuidade. E a continuidade, nesse caso, foi antes da viagem, durante a viagem e depois da viagem. A gente continuou com essa mesma fórmula. Por quê? Porque teve muita mudança, uma mudança assim, ó. Uma mudança, uma viagem longa, uma mudança de vida, uma mudança de situação. Foi uma mudança no sentido assim, ó. A gatinha foi adotada, então ela saiu de uma situação para viver em outra e estava acostumando com uma situação quando teve que viajar para viver outra. Numa casa que ela não conhecia, com outros animais que ela não conhecia. Tudo isso foi uma mudança para ela e uma mudança para os que estavam aqui em casa me esperando. Então, o que acontece? Por que a gente deve utilizar o floral pro animal e ao mesmo tempo para a gente? Cada um com a sua fórmula pessoal. Porque é uma interação do conjunto familiar. Então, o que aconteceu? Eu cheguei aqui com ela, eu com o meu floral, ela com o dela, e o resto da família eu preparei uma fórmula para cada um, para a gente conseguir equilibrar o conjunto, certo? Então, assim, ó, o que acontece com o floral? O floral, ele não tem um efeito de aspirina, que a gente tá com a dor de cabeça, a gente toma uma aspirina, passou na hora. O floral não trabalha por aí. O floral, ele trabalha como uma cebola, ele trabalha por camadas, certo? Ele trabalha com o momento presente, com o momento de hoje. Então, assim, os sentimentos hoje que estão desequilibrados, os florais, cada flor, ela vai trabalhar sobre um certo sentimento em desequilíbrio, né? Vamos pegar o medo, por exemplo. Existem várias flores para vários tipos de medo, tá? Mas vamos pegar, assim, um exemplo, eu vou pegar um exemplo humano, mas serve para o animal também. Uma pessoa tímida, como existem gatinhos tímidos também, tá? Uma pessoa tímida é uma pessoa mimulus, por exemplo, que é uma flor, é um dos florais. Então, assim, isso faz parte da personalidade da pessoa. Ela não vai deixar de ser tímida tomando essa flor, mas a timidez dela vai ser equilibrada para chegar num ponto que ela não seja atrapalhada a qualidade de vida dela pela timidez dela. Um gatinho que é medroso, o mimulus vai ajudar ele a ficar menos medroso, a ficar mais à vontade em situações que deixam ele com medo. Então, o objetivo do floral é equilibrar isso, né? O que aconteceu? Voltando à minha viagem, eu não deixei de ficar ansiosa durante a viagem. Teve momentos que eu me senti ansiosa que eu tomei mais um pouco do meu floral. Mais vezes do que as 4 vezes por dia. E que eu dei ao mesmo tempo para minha gatinha. Por quê? Porque se eu notasse que ela estava me sentindo ansiosa, ela também ia ficar ansiosa. Para a gente ver a responsabilidade, entre outras, que a gente tem com os nossos animais, é essa. A gente tem que estar bem para poder ajudar os que estão à nossa volta. Então, eu sempre digo, tomamos o floral antes, depois de tomar as nossas gotinhas, nós damos aos nossos protegidos, a nossa família peluda, por assim dizer, né? Os pequeninos, né? Os felinos, nesse caso. Então, o que acontece? Não vai mudar a personalidade, vai equilibrar, certo? Isso em relação à viagem, que eu voltei no assunto, eu fui e voltei, mas para vocês terem uma ideia, que não mudou a personalidade, mas equilibrou. E depois, no dia a dia, a gente vai continuar assim. Certos florais, como tem certas coisas na nossa personalidade que são nossas, uma pessoa tímida, uma pessoa nervosa por natureza, esses florais vão ajudar, voltando ao que a gente falou, por camadas, tá? Se a pessoa é sempre tímida, não vai ser do dia para a noite que ela vai deixar de ser tímida. Então, quanto mais antigo é esse sentimento em desequilíbrio, mais tempo para resolver, aliás, para equilibrar. Quanto mais recente, mais rápido vai. Um animal que tem a natureza dele, que não é estressado, que é um animal super tranquilo, mas que por alguma razão nesse momento na casa da gente estão fazendo uma obra ou a gente não está bem e ele sente o nosso estresse e esse animal começa a se estressar e começa a agir de uma maneira estranha, ou sendo mais agressivo, ou fazendo xixi fora do lugar, ou fazendo uma lambedura compulsiva, é uma coisa recente. A gente vai tratar esse desequilíbrio recente com floral e possivelmente esse desequilíbrio vai partir mais rápido do que um desequilíbrio antigo, porque aí entra, por exemplo, um trauma. Esse animal, ele tem os traumas dele, como a gente tem os nossos, certo? Então, assim, quando ele vem para casa da gente, ele já vem com aqueles traumas que eles tiveram, que pode ser a separação da mãe, que pode ser os maus tratos, que pode ter sido
uma experiência que aconteceu com ele, que deixou ele traumatizado. Eu pego um exemplo muito interessante, nesse caso do cachorrinho, mas que serve também. A pessoa me disse, meu cachorro tem medo de tudo que passa em cima da cabeça dele. Avião, qualquer coisa que é mais alto, um vento. E eu perguntei, tá, mas começou quando esse medo? Ah, foi um dia que eu tava passeando na rua com meu cachorrinho e voou de uma obra uma folha de isopor muito grande e passou por cima da cabeça e bateu nele. Não machucou, mas foi um trauma, foi um susto. Então, quer dizer, esse animal associa o vento a esse tipo de situação, alguma coisa que vai cair em cima dele. Então, assim, quando eu falo de traumas, tá? Podem ser vários, né? Então, assim, quanto mais antigo o trauma, mais tempo para se resolver. Se o estresse do animal é recente, mais rápido a gente vai equilibrar esse estresse e vai acalmar. Né? Por isso, quando as pessoas perguntam quanto tempo a gente deve usar um floral, não existe um tempo X. Ah, tem que usar 1 mês, 2 meses, 5 meses, 1 ano. Não existe. O que existe é ver aonde está o desequilíbrio e durante esse desequilíbrio usar o floral até que se equilibre. Se a gente, com o tempo, notar que está se acalmando, que está equilibrando, vai diminuindo as doses. Se diminuiu as doses e decidiu parar e dali a pouco voltou o desequilíbrio, sinal de que ainda não resolveu tudo. Voltamos para aquele floral. Né? Então, assim, é muito interessante o floral porque ele não tem uma, como é que se diz, uma receita pronta. Certo? Eu usei esse floral pronto que eu encontrei na clínica veterinária e funcionou. Usei, funcionou e eu fiquei muito satisfeita. Só que eu não estava resolvendo o problema todo. O que eu fiz foi um pouco como aquela aspirina que a gente pega quando está com dor de cabeça. Eu tomei aquilo para resolver na hora, mas não resolvi a fundo. O fundo desse problema, o fundo do estresse da minha gatinha não estava resolvendo. Que, entre outras coisas, eram os traumas dela e o meu estresse, porque na época eu não tomei nada. Né? Eu não sei como é que o que teria acontecido se acabasse o floral dela, eu continuasse na minha fase estressada, né? Como é que a coisa iria funcionar, né? Então, por isso que eu digo, vamos tratar o conjunto, vamos tratar todo mundo, os humanos, os não humanos. Não vale, e isso eu falo sempre, que alguém vem me dizer que os florais não funcionaram. Os florais não são milagres. Não são milagrosos, tá? Não tem uma fórmula mágica, não existe. Se alguém souber, me fala, porque eu não conheço fórmula mágica para nada nessa vida. Eles não fazem milagres, eles ajudam a gente a ter qualidade de vida, certo? Ajudam a equilibrar os problemas. Eles não vão fazer assim os florais e os problemas vão desaparecer, mas eles nos ajudam a administrar as dificuldades que nós temos, certo? Então, assim, quando uma pessoa começa um tratamento com floral para ela e para o seu animal, e dali já me aconteceu algumas vezes, dali uma semana a pessoa me diz assim, não está funcionando, eu dei 5, 10, 20 vezes as gotinhas para o meu animal e ele continua fazendo bagunça, ele continua nervoso, ele continua estressado. Aí eu pergunto para a pessoa, tá, e a tua fórmula? Quantas vezes você tomou a sua fórmula? Eu tomei uma vez, outra, mas para ele eu dei umas 20 vezes no mesmo dia. Eu falei assim, então não vale a pena, não vai funcionar. Por quê? Porque a gente tá vendo que a pessoa não tá bem, tá estressada, tá nervosa, tá triste, tá deprimida, o problema que for, e o animal tá sentindo. Se ela não se cuidar primeiro, como é que ela quer cuidar do bichinho para o bichinho ficar bem? Porque eu sempre digo, é um círculo vicioso. O animal, o animal não tá bem, aí a pessoa também não tá bem. Então o que acontece? O animal fica pior porque vê que a pessoa não tá bem, a pessoa fica pior porque viu que o animal não tá bem. E fica assim. Eu não tô bem porque ele não tá bem, ele não tá bem porque eu não tô bem. E fica nisso. Se a gente não cortar, né, esse ciclo aí, vai se prolongar. Não adianta tratar um e não tratar o outro. Vamos tratar o conjunto, vamos tratar a família. Na minha casa, o que aconteceu no início, e foi por pura preguiça, mas o tempo, a experiência ensina. Eu tava notando, quando eu cheguei aqui, eu comecei a tratar os meus gatinhos e a mim, mas eu não estava tratando o meu companheiro. O que aconteceu? Quando ele chegava em casa do trabalho, depois de um dia difícil, que ele estava nervoso, que ele estava estressado, eu via a reação dos bichinhos em volta. Eles não ficavam bem. Então eu falei, não, peraí, eu não estou seguindo o que eu aprendi. Eu não aprendi direito a lição, porque eu estou me ocupando de mim, dos meus gatos, mas não estou me ocupando dele, que vive no meu ambiente familiar, que faz parte do conjunto. Então, o que aconteceu? Preparei uma forma para ele. A partir daí, com o tempo, as coisas foram se acalmando.
né? Eu gosto também de usar exemplos de outros clientes meus por situações que acabam sendo assim até engraçadas, né? Então, o outro exemplo de uma pessoa foi assim. Serve, como eu disse, serve para qualquer animal e humano, tá? Não vamos nos basear só no caso. Eu vou falar o caso de um cachorrinho, mas poderia ser um gato, poderia ser uma outra situação. Uma pessoa me contatou, esse é um caso assim, bem extremo, tá? A pessoa me escreveu pedindo ajuda porque ela tinha um cachorrinho e o cachorrinho dela estava destruindo a casa dela, do lado de dentro. Além dele fazer cocô pela casa inteira, ele estava roendo os móveis da casa. Roendo os móveis assim. Ela me mandou fotos do sofá, das paredes, do marco das portas. Ela precisou botar grades dentro da casa, assim, grade em volta do sofá, grade em volta da porta, para o cachorrinho não ir lá e comer os móveis da casa. Então essa pessoa entrou em contato comigo, eu expliquei para ela tudo que eu estou explicando agora para vocês e falei para ela, né? Vamos tratar vocês dois para as coisas se equilibrarem. Só que, como eu disse, não é mágico. O floral trabalha de uma maneira sutil, constante, mas sutil. A gente vai tomando e às vezes não é nem a gente que vai se dando conta em que o floral está funcionando, são as pessoas que estão em volta. Porque é tão sutil que a gente não pensa mais naquilo. A gente continua tomando e acaba meio que esquecendo do problema. Né? Ou, eu tô super estressada, comecei a tomar floral, mas não pensei mais no problema, mas eu tô fazendo as minhas coisas, e chega alguém perto da gente, mas tu parece mais calma, menos estressada, menos nervosa. Pois é verdade, tô tomando floral. Aí que a pessoa se toca, né? E nesse caso do cachorrinho, o que aconteceu? Passou acho que uma semana ou duas, a pessoa me escreveu dizendo assim, não está funcionando. Eu falei assim, só um pouquinho, como é que não está funcionando? Não, porque eu tô dando floral, meu cachorrinho continua fazendo cocô pela casa inteira, continua sujo aqui, não sei o que. Aí eu peguei o meu caderno de notas da nossa consulta e eu comecei a ler. Eu falei, olha, no dia tal a gente fez essa consulta, nesse dia a senhora me procurou porque, entre outras coisas, o seu cachorro estava comendo todos os móveis da sua casa, tanto que a senhora me mandou as fotos da casa toda com grade. Não, isso aí já não tá mais, isso aí eu já tirei as grades dentro de casa, não tá mais comendo os móveis e as paredes. Eu falei, só um pouquinho, certo que não funcionou o floral. Mas ele já tá fazendo cocô pela casa inteira. Eu falei, tá, vamos com calma. Primeira coisa da lista que a senhora me falou foi isso. A senhora tá me dizendo que ele já não tá fazendo mais isso. Eu tava pensando agora. Minhas visitas vinham aqui em casa e disseram que notaram que ele tá muito mais calmo. Que ele tá muito mais tranquilo. E sabe que eles disseram que eu também tô mais calma? Então, quer dizer, a gente não se dá conta. Ela se deu conta de que o floral começou a funcionar a partir do momento que ela voltou para me procurar para dizer que não estava funcionando. Por quê? O floral trabalhando por camadas, né? E trabalhando de forma sutil. Né? Um outro exemplo do que acontece, e aí eu vou pegar o caso de um gatinho, né? Um outro cliente meu, é uma história assim bem interessante. Esse cliente estava muito mal, muito deprimido, né? Por problemas pessoais dele e, além de tudo, o gatinho dele tinha acabado de morrer. Ele estava muito deprimido, completou assim a depressão dele, o gatinho ter morrido. E aí ele estava mal, ele disse que ele ia se matar, que não valia mais a pena viver, né? Aí ele falou com a mãe dele disse assim, não, meu filho, não faz isso, não vai acabar com a tua vida, né? Pensa, tu não pode me deixar e tal. E ele teve um momento de lucidez, ele falou, bom, então tá, mãe, eu não vou me matar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou adotar um bicho que seja tão infeliz quanto eu sou. Que ninguém queira, assim, que esteja se sentindo péssimo, né, no fundo do poço. Eu vou adotar esse bicho que ninguém quer. Ele procurou uma ONG e disse, olha, eu quero adotar um gato que ninguém quer, porque por alguma razão ninguém quer esse gato, é esse que eu quero. E arrumaram um gatinho para ele. Se não me engano, esse gato devia ter passado por umas 10 famílias antes de chegar na família, na casa dele. Na verdade, é uma pessoa que vivia sozinha, né? Ele adotou o gato e foi prevenido. Olha, esse gato é agressivo, ele ataca as pessoas, ele foi devolvido várias vezes por agressividade e tal. Não, mas é esse que eu quero. Bom, ele tava mal, essa pessoa, né? Pegou o gato. O que aconteceu? O gato virou o apartamento dele de cabeça para baixo. Destruiu tudo que achou pela frente. Não era um gato selvagem, tá? Não é... Isso ainda é outra coisa que a gente pode falar, mas não era um gato que não tava... Era um gato que era domesticado, mas que não tava bem, né? Emocionalmente.
O gato virou a casa dele do avesso, arrancou papel de parede, destruiu móveis. Ele diz assim que o gato redecorou a casa dele, né, para pior. E além disso, ele dizia: esse gato é bipolar. Esse gato, assim, ele me vê, eu pego ele no colo, ele vem com as patinhas, me abraça, esfrega, esfrega, esfrega e depois me morde. E ele falando isso me mostrou que o gato mordeu ele na sobrancelha, ele teve que levar ponto na sobrancelha. O gato dele arrancou um pedaço da sobrancelha dele, ele precisou levar ponto. Esse gato é bipolar, né? Mas eu quero que ele fique bem, eu quero ficar bem e tal. Se eu tô vendo televisão, eu tô deitado vendo televisão, se ele deita no meu peito, eu não posso levantar nem pra ir no banheiro, porque ele me ataca, eu sou obrigada a ficar ali sem me mexer com o gato em cima de mim. Se eu saio do banho enrolado na toalha, ele me vê passando, ele gruda nas minhas pernas estão assim unhadas de cima a baixo dele fazer isso. Eu não sei mais o que fazer. Falei, vamos com calma, né? O que aconteceu? Fiz a fórmula para ele, fiz a fórmula para o gatinho. Aí passou umas semanas, veio ele me dizer que já tinha dado 20 vezes a fórmula e que o gato não melhorava. E aí eu volto no que a gente falou no início. Eu falei, tá, e quantas vezes você tá tomando? Ah, eu tomo quando eu lembro, mas ele eu tô dando direto. Eu falei assim, não vai funcionar. Não vai funcionar. Por quê? Porque tu não tá te ocupando de ti, que também faz parte do ambiente, faz parte da vida desse gato. Tem que tomar os dois juntos, né? E outra coisa que ele me disse também, que ele não conseguia entender como é que nessa época ele estava com problema de encanamento, ele falou que o encanador vem aqui em casa, mexe nas coisas, faz tudo, o gato nem liga para ele, o gato só vem atacar a mim. O que estava acontecendo ali? Um problema de submisso e dominante, mas não era entre dois animais. O submisso nesse caso era o humano e o gato era o dominante. Então, quer dizer, o que adiantar a gente tratar a dominação do gato se o humano dele era submisso? Foram tratados dois juntos. Alguns meses depois, ele me disse: olha, meu gato é outra pessoa, né? Ele já não me ataca mais, ele tá mais calmo, ele tá muito melhor. Por quê? Porque os dois estavam se tratando ao mesmo tempo. Então, gente, é isso, né? É entender que não existe fórmula mágica, que tem que ter paciência, que tem que ver essas sutilezas no tratamento, né? Fazendo a coisa de uma maneira correta, não no oba-oba, né? Ou se a gente vai no médico, o médico diz assim, olha, tem que tomar esse medicamento uma vez por dia durante 15 dias. E um mês depois a pessoa volta lá e diz pro médico assim, não melhorei. O médico diz, tu tomou todos os dias? Não, eu tomo dia sim, dia não. Ou eu tomo uma vez por semana. Não vai funcionar, gente, né? Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte também. Um terapeuta em florais, como outros terapeutas, o objetivo da gente é orientar. A gente não vai resolver a vida de ninguém. A gente vai orientar a pessoa para que ela e seus animais tenham qualidade de vida. Mas tem que partir delas isso. Eu tenho outros colegas terapeutas que vêm me dizer também, incluindo um outro grande amigo veterinário, né, veterinário holístico, Dr. Felipe, muita gratidão também pelo aprendizado, que a gente tem visto em volta. Não adianta, a gente propõe um tratamento, se a pessoa não faz, como é que ela quer melhorar, gente? A gente não tem a fórmula mágica, a gente não tem a pílula da felicidade. A coisa não é de fora para dentro. Não é a gente dando para vocês a coisa que vai ser, não vai ser esse ato aqui que vai fazer funcionar, vai ser o ato de dentro para fora. Como dizia o Dr. Bach, que foi o criador dos florais de Bach, ele escreveu um livro chamado Cura-te a ti mesmo. É autoconhecimento, gente, autoconhecimento. Eu prescrevo uma fórmula de florais para um humano e eu sempre digo, dá uma olhadinha na lista, na lista dos florais, por que eles são usados, para tu entender por que eu escolhi essa ou essa flor para ti, essa ou essa flor pro animal. Não quer dizer que todos os sintomas relacionados, todos os equilíbrios relacionados com aquela flor sejam que a pessoa tem esses desequilíbrios, mas pelo menos um tem. E aí começa o autoconhecimento. Ah, verdade, Juliana escolheu Mimulus porque ela sabe que eu sou tímida. Ah, ela escolheu outra flor porque sabe que o meu animal é agressivo, porque o outro é submisso. E aí a gente vai vendo e vai sabendo aonde estão os nossos desequilíbrios, em quais momentos da vida a gente vai precisar mais ou menos de tal ou tal floral. Aí é que está o segredo, né? E a nossa função é essa, orientar. Orientar para que as escolhas sejam feitas da melhor maneira possível. Certo? Quando a gente fala, por exemplo, da adopção do animal, quando a gente adota um animal, e entra um pouco nesse caso que eu dei o exemplo da minha gatinha que
que eu trouxe para cá. Eu também faço, quando eu tô aí no Brasil, um trabalho de lar temporário, certo? Então, os gatinhos vão para minha casa, eu fico com eles um período até eles serem adotados. Todos os gatinhos que vão para minha casa em lar temporário, eu ainda não conheço eles bem, porque eles vêm de situações variadas antes de chegar. Mas eu já começo, assim que eles chegam, tratando eles com uma fórmula básica, vamos dizer assim, de florais, para eles já irem se equilibrando, para eles se adaptando a essa vida nova, né? Às vezes saindo da rua, saindo dos maus tratos, indo para um lugar mais calmo, onde eles estão recebendo comida, onde eles estão recebendo tratamento veterinário. Então, assim, eles estão mudando de vida. Para mim, como eu não conheço esses animais, é uma mudança, é uma adaptação da minha parte, como para eles também é a se adaptar a essa vida. Então, o que acontece? Eu trato todos eles com florais e continuo com o meu tratamento floral. Meu tratamento para mim, que eu tomo sempre. Porque, além de tudo, uma coisa eu posso dizer para vocês. Há 3 anos, eu sou formada nos florais. Eu nunca deixei de tomar florais. Né? Tem momentos que eu não tô bem, eu tomo mais. Tem momentos que eu tô bem, eu tomo menos. Tem dias que eu tô ótimo, eu tomo de manhã e tomo antes de dormir e é suficiente para mim. Tem outros dias que, por alguma razão, não importa qual, eu não esteja bem, eu posso tomar 5, 6, 7 vezes por dia. Ninguém tá isento de não ter dias ruins. Ninguém tá isento. Mas, com o tempo, a gente vai sabendo adaptar, né? A ver em qual momento a gente precisa mais, precisa menos. O ideal, e tanto para mim como terapeuta, como para todo mundo, é a gente consultar com uma outra pessoa, né? Um outro terapeuta, porque quem tá de fora vê melhor. Quem tá de fora vê a situação melhor. Minha última ida para Porto Alegre, para um curso de litoterapia, de cristaloterapia, com a minha professora de florais, ela sugeriu eu tomar um floral que eu não tinha me dado conta que naquele momento eu estava precisando. E eu cheguei em casa e falei, sabe que ela tem razão? Acho que eu tô precisando desse mesmo. E tava. Mudei a minha fórmula e comecei a me sentir muito melhor. Por quê? Quem vê de fora vê melhor. Né? A gente sabe certos florais ligados à nossa personalidade, a gente sabendo aqueles ali, tudo bem, a gente sabe que quando a gente está precisando por tal coisa, a gente vai usar, mas coisas que são temporárias, sentimentos temporários que estão em desequilíbrio, como um estresse, uma irritação, uma tristeza, às vezes a gente não se dá conta. Nessas horas, o terapeuta está ali e vai nos dirigir por para aquelas flores para momentos específicos, né, que não estão funcionando. A gente não está conseguindo administrar sozinho. Né? Então, a importância dos florais é essa. Né? E voltando ao caso da adaptação, os gatinhos estão na minha casa, eu estou precisando me adaptar, eu tenho que me adaptar a eles têm que se adaptar a mim, e saindo da minha casa para as adoções, nesse meio tempo, eu já tenho um início de conhecimento de como eles são, das personalidades deles, porque a gente sabe que mesmo uma ninhada pequenininha de gatos, a gente vai ver que naquela ninhada vai ter um que é mais maluquinho, vai ter outro que é mais brigão, vai ter o outro que é mais devagar, quase parando. Eles já vão mostrando a personalidade deles, já vão mostrando quem eles são. Ok, um animal, quando ele é resgatado, ele não está se mostrando a 100% como ele é. Ele está numa situação como é que eu vou dizer assim, temporária, uma situação temporária, assim, ele não vai mostrar que ele é super carinhoso nem que ele é super agressivo, talvez ele não demonstre isso em curto prazo, a longo prazo sim, mas a gente começa a ter uma noção da personalidade daquele animal, e em cima disso, a partir do momento que eles saem da minha casa para as adoções, eu sempre sugiro o adotante, eu mando junto com o gatinho uma fórmula de floral para aquele gatinho, uma fórmula personalizada para o gatinho, e sugiro à pessoa que faça uma fórmula para ela, né, humana, e para os outros animais da casa. Por quê? Porque é um momento de adaptação. Saiu do lar temporário, vai para a nova família, não conhece o que vai estar acontecendo lá, a família toda vai ter que se adaptar ao novo membro. Então, a importância de tratar o conjunto. Né? Hoje o que eu tô fazendo, gente, é realmente dando uma passada assim por cima de situações, porque se a gente fosse falar mais detalhado de cada um dos tipos de situações que os florais podem usar, quais são as possibilidades, ia ser muito longo, tá? Por isso que eu tô dando uma geral. No grupo dos gateiros e gateiras de Porto Alegre, eu pedi pro pessoal botar ali os temas que interessavam. Como teve muitas variações, eu falei assim, eu vou dar um apanhado geral, né? Caso daí
tenha alguma questão mais particular que vocês queiram, alguma informação que vocês queiram saber, vocês podem me escrever sempre pela página, me manda uma mensagem inbox que a gente conversa. Uma coisa que eu acho que vocês já perceberam, como não existe uma fórmula mágica e pronta, tá? Podem chegar dois casos parecidos, duas pessoas diferentes, uma vem de cá, outra vem de lá, e as duas chegam para mim e cada uma do seu lado diz assim: olha, eu tenho um gato submisso e outro dominante. Ah, eu também tenho um gato submisso e dominante. O que eu vou prescrever para uma pessoa e os animais daquela casa, possivelmente não vai ser a mesma coisa que eu vou prescrever para outra pessoa e os animais dela. Porque cada ser é único. Nós somos únicos, certo? Então, assim, somos diferentes. Os animais também, cada um com a sua personalidade diferente. São 38 florais diferentes, 38 flores diferentes, tá? A forma dela de fazer um que a gente chama um buquê dessas flores, uma forma personalizada, ela tem assim, eu não sei cálculos matemáticos, mas imaginar usar tal e tal flor, as formas, é muito difícil as formas se repetirem. O que pode acontecer algumas vezes, dependendo da situação, é que algumas flores sejam a mesma dos humanos e dos não humanos, né? Nossas e dos gatinhos ali, mas não vai ser a fórmula toda igual, né? Então, assim, não adianta. Minha amiga fez um floral com a Juliana, ela sugeriu usar aquela fórmula lá para aquele tipo de caso. E aí minha amiga me deu aquela fórmula, eu vou usar. Gente, pode usar. Se funcionar, vai ser ótimo. Se não funcionar, o que aconteceu é que naquela fórmula daquela pessoa não tinha flores, né? Que para o seu caso funcionaria. Então, assim, pode ser que funcione menos, pode ser que funcione as maravilhas. Né? Cada caso é um caso. Eu não tô aqui assim para dizer que eu sei mais, que eu sei melhor, tá? Que tem que consultar comigo, ou tem que consultar com um outro terapeuta para fazer as fórmulas. Não é isso, gente. Não é isso. O meu interesse, quando eu entrei nesse mundo dos florais, foi de poder ajudar o máximo possível de animais que tivessem em volta. E de gaiato entraram os tutores junto que não estavam nos planos. Hoje eu entendi. Se eu quero ajudar os animais, eu tenho que ajudar os tutores junto. Eu não reclamo disso, tá? Pelo contrário, tá sendo cada dia, cada pessoa que vem me consultar, tá sendo um aprendizado enorme. Eu tô aprendendo muito mais do que eu tô passando. Porque a experiência das pessoas, a individualidade das pessoas, os momentos de aprendizado de cada pessoa quando elas vêm me procurar, estão sendo aprendizado para mim também. E essa troca é importante, certo? Então, assim, ó, se vocês acham que e se funciona uma forma pronta, que foi o que aconteceu comigo quando eu decidi trabalhar com florais, se uma só forma daquelas é suficiente para resolver o caso, ótimo, gente. Maravilha! Agora, se vocês acham que aquela não é suficiente, antes de dizer os florais não funcionam, não servem e é placebo, vão atrás. Procure um terapeuta, se informe, certo? O floral só vai agir onde tem o desequilíbrio. Se você tem dois animais e você se engana e dá a forma de um para o outro, ao contrário, a única coisa que vai acontecer é nada. Por quê? Porque não tem o desequilíbrio desse animal na fórmula desse. Então não vai funcionar, né? E então é isso. É ter um discernimento e pesquisar. Não digam o floral não funciona. Não digam o floral é placebo, né? Um animal não vai fingir que ele melhorou só porque a gente diz para ele, ó, toma esse remédio aqui que vai fazer um milagre, tu vai melhorar. Não vai ser isso. Não vai. Os animais, eles são o que eles são. Eles fazem tudo para agradar a gente muitas vezes, mas eles não vão fingir que eles melhoraram se eles não melhoraram. Uma lambedura compulsiva não vai ser só porque eu disse que um vidrinho vai funcionar que vai funcionar. Não, eles não fingem, gente. Um gato que eu não conheço, que eu pego em lar temporário na minha casa, que chega na minha casa super agressivo, mordendo as pessoas e que sai de lá para uma adoção completamente mudado, passando a ser um gato equilibrado, um gato dócil, um gato que se relaciona com outros gatos. Atenção, não estou dizendo que o floral vai mudar a personalidade desse gato. O que o floral está fazendo é mostrando, deixando sair o que esse animal tem de positivo dele, que estava escondido atrás do medo, atrás do estresse, atrás do trauma, né? Então é isso, gente. Não vou me estender mais, já falamos bastante. Agradeço a todos. Se tiverem perguntas, podem deixar nos comentários. Perguntas mais particulares podem me escrever, tá? Só para título informativo,
Quando eu atendo, eu faço as minhas consultas sempre online, então assim, não tem problema. Se eu não tô no Brasil, se eu não tô em Porto Alegre, eu tenho meus clientes em várias partes do mundo, né? No Brasil, eu tenho na França, eu tenho na Espanha, eu tenho na Bélgica, eu tenho na Suíça, tenho na Itália. Precisando uma consulta, eu tô aqui para ajudar vocês, sabendo que no Brasil a gente tem um privilégio enorme, maravilhoso, que olha, eu sinto muita falta aqui na Europa e eu agradeço muito que esses profissionais existam, que são os farmacêuticos, os herboristas, que a gente chama aqui, né? Que são as pessoas das farmácias de manipulação que podem manipular o floral para vocês. Gente, às vezes comprar um floral pronto é caro, certo? Mandar manipular um floral, ele vai funcionar tão bem quanto, se não melhor. Porque ele vai estar diluído. O que as farmácias vendem quando a gente manipula é um floral diluído. A gente não precisa usar o floral concentrado para tratar um animal, porque o vidro floral concentrado vai acabar rápido, tá? O floral trabalha com a energia da planta. Então, da flor, né? Da flor, ou do botão, da semente, o que for usado para fazer a flor que for usada ali. É a parte energética, certo? Então, assim, ó, mandar manipular uma receita, pode ter certeza que se forem farmácias corretas, farmácias que sejam, tem uma boa indicação, né, de outras pessoas, o floral vai estar sendo bem feito e ele vai funcionar como ele tem que funcionar. Então, pensem nisso também, certo? Valorizem esse trabalho desses profissionais, que aqui as pessoas vêm me dizer que sentem muita falta, porque infelizmente na França faz alguns bons anos já o trabalho dos farmacêuticos, dos herboristas, foi proibido. Atualmente, é raríssimo encontrar ainda um farmacêutico que possa manipular um floral, ou uma homeopatia, ou uma fitoterapia, certo? É isso, gente, tá? Gratidão do fundo do meu coração a vocês que me acompanharam até agora. Muito, muito obrigado mesmo, tá? Tô aqui à disposição, certo? Beijo grande a todos, muito carinho pros bichinhos, né? Os nossos filhinhos, nossos irmãozinhos menores, que estão aí na casa de vocês, certo? Obrigada, gente. Até uma próxima.